Infantil Juvenil, que leva o nome do nosso autor querido Bartolomeu Campos de Queiroz. É uma homenagem, né, a tudo que ele nos deu, não só como escritor, mas também como parceiro nos anos em que estivemos juntos e pensamos o salão, né, pensamos o seminário. Ele era um grande entusiasta desse evento e do seminário. E sempre preenchia, né, as nossas falas com um final sempre poético e, ao mesmo tempo, acolhedor, porque Bartolomeu sempre se considerou e era um educador, né? Então, a referência de Bartolomeu, que ela permaneça e hoje aqui nos ilumine para que a gente tenha um seminário bastante proveitoso. Eu lembro que esse seminário está sendo transmitido por streaming, né, online, então aqueles que estão nos assistindo, que possam estar participando, mandando as suas sugestões. Essa é uma experiência nova para nós e a tecnologia a serviço da difusão do conhecimento, né, e da literatura infantil e juvenil. Eu lembro a todos que o programa que está no livrinho, né, vocês receberam dentro da pasta um programa atualizado, porque no livro o programa do seminário ainda está reduzido e sintético. Nesse aqui nós colocamos ele detalhado como vai ocorrer hoje. Então eu chamo para abrir esta cerimônia, lembrando que o salão e, consequentemente, o seminário não tem patrocínio. Digamos, apoiadores, ou seja, os responsáveis por essa nossa perseverança de manter o seminário, a Secretaria Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro e os editores que estão presentes aqui, os 37 editores presentes no salão. Então, eu chamo Simone Monteiro, representando a Secretaria de Educação. Simone é coordenadora da Divisão de Mídia e Educação e do programa Rio, uma cidade de leitores. E chamo Isis Valéria, presidente da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 2012. Bom dia a todos. É sempre um prazer muito grande ver aqueles que se interessam por saber mais, conhecer mais e estão aqui tão cedo com esse desejo de participar do nosso seminário Bartolomeu Campos Queiroz. A programação está bonita, Beth já falou a respeito. Nós vamos falar dos nossos livros premiados, e esses livros premiados têm 43 anos de premiação, uma vida, e, sobretudo, também lembrar que todos aqueles votantes nossos são pessoas que fazem esta leitura e participam dessa nossa premiação como votantes de forma gratuita e voluntária, coisa rara em qualquer prêmio. São aqueles que, de fato, amam a Fundação, o nosso trabalho, estão conosco e são nossas raízes, porque nosso prêmio é alguma coisa de um alicerce muito grande ao longo do caminho da Fundação do Livro Infantil e Juvenil. Nesse momento que estamos abrindo o nosso seminário Bartolomeu Campos Queiroz, eu quero falar da nossa saudade de alguém que nos deixou em 2012 e que eu acho que carinhosa homenagem ao seu nome partiu da ideia
da Beth de, desde então, denominar o nosso seminário de Bartolomeu Campos Queiroz. Isto porque Bartolomeu, além de ser um grande autor, é necessário falar de sua obra, de seu talento, mas, sobretudo, Bartolomeu foi um grande educador, alguém com propostas maravilhosas para a educação. Então, eu espero que vocês aproveitem aquela nossa programação. Nós vamos também ter a entrega de prêmio, não só hoje, após as 15 horas, como amanhã também vamos ter o 14º Seminário dos Indígenas, que também é alguma coisa de resistência e que já é maduro e adulto, né? Um evento, após 10 anos, ele começa a ganhar alguma coisa de raiz mais forte. Então, eu agradeço a todos e muito obrigada. E vou passar a palavra agora para a Simone. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer em nome da Secretaria Municipal de Educação e o nosso secretário César Benjamin, a parceria e a referência que a FNILIGE sempre nos direciona. É uma parceria que se estabelece desde a primeira hora, sempre por acreditarmos na importância de espaços como esse para a ampliação cultural, a formação geral dos nossos alunos e também dos nossos professores e bibliotecários. Vir ao salão, para além de um momento prazeroso e um evento que quebra a rotina da escola, é também uma atividade de formação de leitores para nós. E nesse seminário isso fica ainda mais evidente, não é? Também queria aproveitar para parabenizar a Fundação, não só pela perseverança, pela persistência de manter, mesmo diante das adversidades, né, o foco, o objetivo de continuar a realizar o que vem realizando ao longo desses quase 50 anos, né, a serem completados ano que vem. Mas e isso não é pouca coisa, né, para uma instituição que milita, que atua nessa área no nosso país. Mas mesmo diante das adversidades e das dificuldades que se apresentam, a Fundação sempre acrescenta um ponto novo a cada edição. E nessa edição, uma coisa que eu acho que precisa ser reconhecida e ser valorizada e estimulada para que continue acontecendo é a transmissão online. Eu acho que esse foi um ganho importante, Beth, para que as pessoas para que a gente pudesse ampliar o alcance das discussões, dos encontros, os encontros paralelos, riquíssimos, e isso potencializa muito o que é realizado aqui nessa semana. O alcance, com certeza, será cada vez maior na medida em que a gente persistir também nessa estratégia de ampliar o acesso das pessoas às reflexões, às discussões aqui presentes. Então, especialmente hoje no seminário, quando nós temos como foco os livros premiados, eu gostaria de chamar a atenção aos professores e bibliotecários da rede, especialmente aqui presentes, e os demais que estão assistindo, da importância que é escolher o que se dá a ler na escola. Escolher como compor acervos na escola e como a gente precisa ampliar o nosso olhar para qualificar também as aquisições que nós fazemos durante o Salão do Livro. Então, é uma oportunidade muito rica de troca, de ampliação de repertório, e eu chamo ainda a atenção para vocês no material que tem aí na pasta de vocês e também está à disposição pelos outros canais aqui no salão e na página da FNILIGE, né, Beth? Acho que vai para a página também, né? Esse caderninho aqui que tem a justificativa dos votantes. Eu acho que é muito interessante quando a gente observa qual é o olhar
das pessoas que estão nessa comissão, né, que constituem essas comissões, essa comissão de votantes da Fundação, sobre as obras que são apresentadas para cada edição do prêmio. Então, é uma maneira muito interessante também de fundamentar, não é dizer gosto porque gosto, né? Então, a gente fundamenta, amplia o repertório, aprofunda a nossa posição em tempos tão sombrios, né, de censuras e de cortes e de suspensões de obras que já estão aí em circulação. É fundamental que a gente possa sustentar de uma maneira bastante consistente a nossa opinião sobre aquilo que vemos, lemos e damos a ler para os nossos alunos. Então, acho fundamental essa discussão nesse seminário. Ela é fruto também de uma inovação do seminário passado, né, no qual a gente fez uma mesa, a Beth me consultou e disse: Simone, o que você acha de falarmos dos livros premiados? E a mesa foi um sucesso, é exatamente o que está escrito mesmo aqui na divulgação da programação. Houve uma grande receptividade dos professores e dos bibliotecários presentes sobre a conversa sobre livros. Como é rico conversar juntos, né? Conversarmos sobre os livros. Então, esse seminário, eu acho que ele amplia esse momento inicial do salão passado, enriquece o nosso processo de formação nesse salão e fica aí como um documento que a gente vai compartilhar com a rede nos próximos momentos nossos de formação também. Então, parabenizar, desejar também a todo o restante da programação do seminário. Nós temos a parte, né, a tradição também já do seminário indígena, os prêmios aos projetos de estímulo à leitura. Então, acho que é uma oportunidade ímpar de enriquecimento, de troca, de crescermos juntos com os livros, como diz a mensagem do IB desse ano, né? Oriunda da Rússia, e que convido a todos vocês também a verem lá no nosso stand, que inspirou as produções dos professores e alunos esse ano. Então, eu desejo que a gente possa crescer com os livros e continuar nesse processo de formação permanente, que é o nosso fazer também, né? Ensinar e aprender sempre juntos. Muito obrigada e um bom seminário a todos. Bom, obrigada, Simone. Essa parceria com a Fundação do Livro Infantil e Juvenil, Fundação com Secretaria, ela vem desde o primeiro salão, e a partir de 2001, né, nós tivemos na coordenadoria de mídia Simone, e que vem permanecendo para a nossa alegria de poder criar raízes, né, Simone, no nosso trabalho, que é uma coisa inédita nesse país, é você poder ter uma continuidade numa secretaria com uma mesma linha de trabalho em relação à questão da leitura, da valorização da literatura infantil e juvenil. Como a gente está, enfim, ampliando, né, esse momento, que fique aí como exemplo, né, de uma política de leitura que a gente tanto batalha, com foco na literatura infantil, que, independente de governos, ela se mantenha. E esse seminário de hoje foi exatamente isso, quer dizer, eu tive um espaço ano passado de um horário, né, porque ano passado nós tivemos Lígia Bojunga, que foi assim o grande, né, ponto do seminário do ano passado, uma coisa rara de Lígia falando da sua história, né, da forma como só ela faz, e eu tinha esse horário, e eu falei, não, eu vou usar esse horário, e trouxe os livros, falei, Marisa, vem comigo aqui, sentamos na mesa, e ele surgiu assim, inesperadamente, e no final a Simone levantou e disse, aqui os professores, então, desta vez, eu falei, vou aproveitar essa experiência e trazendo os votantes, que são aqueles que nos dão sustentação. Nós temos votantes daqui do Rio, alguns deles, e temos também votantes de fora, né? Estamos trazendo o professor Luiz Percival, lá de Santarém, da Universidade Federal do Oeste do Pará,
e a professora bibliotecária Graça Monteiro, que está vindo da Universidade Federal de Goiás, né? Se pudéssemos, teríamos trazido todos, né? Mas, infelizmente, as limitações só nos permitiram trazê-los aqui, além dos do Rio, mas estão todos aqui representados, como a Simone falou, esse livrinho que também está em PDF no site, traz as justificativas, o nome de todos os votantes. Enfim, então a gente organizou de maneira tal que todos os 24 títulos premiados este ano que estão na mesa, se vocês quiserem manusear, e que a lista e com as capinhas também está nesse caderninho, né, são referências para vocês. E como Simone tocou no tema do Dia Internacional do Livro desse ano, que vem da Rússia, também aproveito para dizer que a mensagem do ano passado, que foi feita por Luciana Sandrone, com o cartaz do Ziraldo, ela se repete aqui, e também trouxemos a desse ano, que é da Rússia, e que a Secretaria Municipal de Educação fez um trabalho com as escolas, para vocês visitarem o estande, a partir da mensagem da Rússia, né? Então, eu agora vou fazer um rápido resumo, apoiada num PowerPoint, para falar do prêmio muito rapidinho, para vocês entenderem esse contexto. Pode ir. Bom, a Fundação do Livro é a seção brasileira do IB, né? E foi criada em 1968, portanto, ano que vem nós completamos 50 anos. Sua sede é no Rio de Janeiro. O IB, o que é o IB? Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda desconhecem o que é o IB. O IB foi criado em 1953 por uma alemã judia que tinha saído da Alemanha no período da guerra e que voltou sendo convidada para cuidar de crianças órfãs. E o caminho que ela escolheu para cuidar dessas crianças foram os livros. E aí pediu a todos os países próximos e outros, isso foi crescendo depois, livros de outros países, não importava a qual língua, mas enfim, para que o livro fosse, enfim, o transmissor, né, dessa expectativa de esperança através da criação literária. Hoje nós somos 77 membros e, relembrando, promover a compreensão internacional por meio dos livros para crianças e jovens, proporcionar às crianças e jovens de diversos países livros de qualidade literária e artística, incentivar a publicação e a distribuição de livros de qualidade para crianças e jovens, especialmente nos países em desenvolvimento. Lembrem que o Brasil era ano de 68. A gente estava exatamente no momento em que a literatura ainda não tinha desabrochado, tínhamos Monteiro Lobato, mas ela ainda não tinha desabrochado da forma como nós, felizmente, tivemos. Prestar apoio e orientação para aqueles que trabalham com crianças e jovens e com livros que lhes são destinados, e estimular a pesquisa e a publicação de trabalhos acadêmicos na área de livros para crianças e jovens. Eu destaquei as ações do livro, para poder, já que nós estamos tratando do livro, tem uma série de outras ações, mas destaco a dos livros, que é o prêmio Hans Christian Andersen, que é o maior prêmio internacional para a literatura infantil, e é bom ressaltar que não tem nenhum prêmio, não é prêmio em dinheiro, é um diploma como é o prêmio da Fundação. A lista de honra do IB, bom, o prêmio acontece a cada 2 anos e a lista de honra, diferentemente do prêmio, que é um concurso, a lista de honra são os países membros do IB que indicam um escritor, um ilustrador e um tradutor. E aí tem uma lista enorme dos livros selecionados por esses 77 países. E essa exposição é muito bonita, a gente quer trazer, mas nunca consegue, porque é uma representação dos livros, né, do mundo inteiro. E o Bookbird, que é essa revista, né, do IB, que não tem em PDF, tem que se associar, e que ontem, nos encontros paralelos, nós fizemos uma apresentação rápida ao final do dia, promovendo essa revista que traz artigos sobre literatura infantil e juvenil, principalmente do setor acadêmico, das universidades internacionais.
Há também que citar, na questão específica do livro, que o IB tem parcerias com algumas seções nacionais de projetos que são internacionais. A seleção do White Ribbons, que é uma revista, um catálogo feito pelo IB da Alemanha. A Fundação manda indicações, não elas fechadas, mas a gente manda um conjunto de livros, em geral, os premiados, e eles lá decidem quais livros entram nesse catálogo, que sempre tem 4, 5, 6 livros brasileiros. A Bienal de Bratislava, que é feita pelo IB da Tchecoslováquia, que é uma Bienal que está junto com Bolonha, com a Feira de Bolonha, na área de ilustração, e, recentemente, os prêmios Dinami Island, que a gente sabe que o Marcelo Pimentel já ganhou esse prêmio, Marilda Castanha recebeu uma menção honrosa, e isso é do IB da Coreia do Sul, que, aliás, já foi país homenageado nosso aqui no salão uma vez. Como seção brasileira, em decorrência dessa função, a gente indica os candidatos brasileiros ao prêmio Hans Christian Andersen, que vocês sabem, Lígia Bojunga, Ana Maria Machado e Roger Mello ganharam esses prêmios. Nós indicamos, então, os nomes para a lista de honra, candidatos ao júri do prêmio Hans Christian Andersen, e a mesma coisa para o White Ribbons e para Bratislava. Então, agora eu entro já no prêmio da Fundação. Quem frequenta o salão vai lembrar que nós fizemos, com 40 anos do prêmio, nós fizemos uma exposição de painéis, e tem esse catálogo que também tem PDF, que tem todos os prêmios até 40 anos de prêmios da Fundação, que foi em 2015. Então, foi uma exposição belíssima, e esses painéis, a arte desses painéis, Simone, os painéis durante muito tempo eu guardei, porque a ideia era a gente, principalmente aqui no Rio, espalhar isso para as escolas do Rio de Janeiro. E a gente acaba não conseguindo, mas de qualquer maneira, os painéis, as artes deles podem ser solicitadas, desde que não se mexa, para fazer exposições em outros lugares. O professor Percival já fez isso lá em Santarém, com uma exposição nossa, então fica aqui também, com aqueles que quiserem, enfim, receber isso. Hoje, com a internet, a gente manda o arquivo e as pessoas copiam do jeito que acharem mais razoável, porque também é caro, não precisa colocar em PVC, pode colocar em papel. O importante é fazer com que isso seja divulgado. O prêmio da Fundação começa em 1975, com uma produção de 74, com esse livro, que é O Rei de Quase Tudo, do Eliade França, e ganhou vários prêmios no exterior e está até hoje em cartaz, e em todas as línguas. É uma coisa impressionante a atualidade desse O Rei de Quase Tudo, do Eliade. Plasticamente, a história em si, enfim, quem não conhece, a gente recomenda efusivamente. Os objetivos do prêmio: selecionar e divulgar os melhores títulos editados no país para crianças e jovens, estimular o trabalho de escritores, ilustradores, tradutores, editores que se dedicam à literatura infantil e juvenil, assim como aos livros informativos para crianças e jovens. Também contribuir para a valorização dos livros de qualidade para crianças e jovens no país e promover a leitura literária junto à população em geral e, em particular, para educadores, considerando-a como base para a formação humanista de crianças e jovens. E aí eu friso, porque este é o nosso critério principal, ao levar literatura, a formação humanista de nossas crianças, jovens e professores. E quais são os critérios que a Fundação, e isso está inclusive no regulamento que está na página da Fundação, quais são os critérios que regem a nossa escolha? A originalidade do texto e a originalidade da ilustração, o uso competente da língua, o uso artístico do traço, a qualidade das traduções e, principalmente, fechando o conceito de objeto-livro, que inclui o projeto editorial e o projeto gráfico. Ou seja, para nós, o livro é uma totalidade que reúne todos esses aspectos. Sobre as categorias, uma observação: por que hoje elas são 18, como é que isso aconteceu? Ela foi se desenvolvendo
na medida em que a gente sentia necessidade de provocar o mercado ou que o mercado se expressava com um tipo de publicação. E os informativos, por exemplo, eles surgem exatamente no período da ECO 92, anos 90, tem um movimento internacional também, e o mercado começa, inclusive, a ser globalizado. Lembro que até esse período, né, nós não tínhamos abertura para os mercados, era complicado a importação, e então a abertura fez com que, por um lado, estimulasse a concorrência da qualidade dos livros, né? São as contradições, né, da vida, que oferece um lado e também trazem o outro, e a gente tem que entender esse processo. E na época a questão da ECO 92 aqui no Rio foi determinante para esse olhar em relação à ecologia. Depois os informativos foram se ampliando, a gente teve uma bela mesa também sobre os livros informativos dos encontros paralelos, né? No caso, por exemplo, da categoria Imagem e Teatro, foram criadas para estimular a produção editorial dessas duas áreas, né? E aqui uma relação, em 79, quer dizer, 75 o de criança, 79 o prêmio para jovem, 82 imagem e 89 a melhor tradução, só tinha tradução. É em 90 que entra a divisão para jovem, em 95 informativo e só em 2007 o livro traduzido de reconto. Em 91 o melhor livro informativo, em 93 poesia, Revelação Escritor e Hors Concours. A coincidência do Revelação Escritor e do Hors Concours não é à toa, tem um motivo, quer dizer, o Hors Concours é quando os autores já conhecidos estão ganhando já teriam ganho 3 vezes o prêmio, e quando eles são mais votados, eles então ficam como Hors Concours, oferecendo a possibilidade de autores novos serem reconhecidos. E por isso, Revelação Escritor também. 94, projeto editorial, é quando justamente nos anos 90 a produção editorial começa a se diversificar, inclusive quanto tem condições para, inclusive, promover um projeto editorial com maior qualidade, né, com capas duras, enfim, com uma série de outros elementos, e a Revelação Ilustrador. 95, melhor ilustração, 98, teatro e livro brinquedo. Em 2000, o teórico, 2001, reconto, 2006, literatura de língua portuguesa, como eu sempre explico, é um complicador esse nome, porque nós sabemos o que quer dizer literatura em língua portuguesa, mas os estrangeiros não entendem porque a nossa língua é a língua portuguesa. Então eu sempre peço que quem tiver uma sugestão melhor, que nos dê para o título desse prêmio. E em 98 tivemos os prêmios, iniciamos uma nova categoria, que são prêmios especiais, que não necessariamente eles acontecem todos os anos, a não ser quando há um momento para isso. Nós também aqui, um pouco para vocês terem ideia, quanto ao recebimento dos livros. Dos títulos publicados no ano, a gente faz um convite aberto para os editores, e eles têm que mandar para concorrer ao prêmio 5 exemplares para a Fundação do Livro. Não tem taxa de inscrição, e tem que mandar também, isso é uma conquista dos últimos 15 anos, digamos assim, tem que mandar também para os votantes, para a casa dos votantes. Por quê? Porque os votantes, eles trabalham de forma voluntária, não recebem remuneração para isso, e eles, todos os votantes, leem no feriado, no carnaval, no Natal, naqueles momentos que a gente está em casa, que, aliás, todos gostam muito de fazer, vocês vão ver. Todos esses livros, quando chegam, são tratados e entram no site da Fundação, no link Biblioteca. Então, é possível acompanhar a produção editorial, mesmo dos livros que não são premiados, porque eles vão para o site da Fundação. As etapas da seleção, também resumidamente, o processo todo dura em torno de 10 meses, de agosto a maio. A primeira fase resulta na seleção dos altamente recomendáveis, que recebem, autores, escritores, tradutores, editores, recebem um diploma. Essa lista não é divulgada, ela é o nosso trabalho para a seleção do prêmio. Mas se você for no site e quiser saber se tal livro teve o altamente recomendável, ele está dito lá, ele só não tem uma lista apresentada como tem a lista dos prêmios.
E depois tem também o acervo básico, que não é tão conhecido, porque ele, depois do prêmio feito, depois desse momento aqui em que a gente está, nós então fazemos uma repescagem daquilo tudo que foi lido, aqueles livros que não entraram para altamente, mas que a gente considera que merecem, se a escola puder comprar, estarem numa estante de biblioteca, porque, evidentemente, a variedade vai formar esse leitor crítico, né? O leitor crítico está baseado em estudos e está baseado na comparação. Você tem que ter referências. Então, os votantes da Fundação são sempre leitores estudiosos de literatura adulta, nacional e internacional, e, claro, leitores estudiosos de literatura infantil, juvenil, nacional e internacional. Esse é o currículo que se pede a esses votantes. E, como eu disse antes, não é um trabalho remunerado, é um trabalho de doação, de estudo, e que forma a base dessa representação, que nos dá condições de considerar que é um olhar bastante diversificado. Bom, aí eu queria ressaltar o que acontece com esses acervos. Esses acervos vão para as nossas casas e cada um utiliza esse acervo. Em geral, a gente guarda aqueles que são os premiados, porque é com isso que a gente desenvolve o nosso trabalho, e aqueles que não estão nas universidades fazem doações, a gente, em geral, publica no nosso jornal, mas a gente tem hoje um grande número de votantes que fazem parte da universidade. E eu até coloquei alguns, mas depois, revendo à noite em casa, eu vi que faltaram alguns. Então, eu coloquei a UF, Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal de Minas Gerais, pelo CEALI, a Universidade Federal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Goiânia, do Oeste do Pará, e ainda tem a UFRJ e a USP, com a extensão na cidade de Assis, Então, é uma representação, quer dizer, nós temos 8 universidades, representando 7 estados. Então, essa parceria com a universidade é, para nós, da maior importância. Então, esses votantes que estão na universidade, e a universidade não compra livro de literatura infantil, portanto, deixa uma lacuna muito grande na formação de professores, e esse acervo é utilizado para apoiar a formação, e alguns, inclusive, fazendo pesquisa com esses livros. E os outros eu já falei, quer dizer, quem não está ligado à universidade apoia projetos em escolas, em espaços alternativos, em bibliotecas. Também queria mostrar para vocês, muito rapidinho, os subprodutos, que eu chamei assim, não sei se é a palavra adequada, mas, por exemplo, a Ciranda de Livros, que é o primeiro projeto de levar literatura às escolas brasileiras. Antes não havia. A Fundação começa com o apoio da Fundação Roberto Marinho e do Laboratório Reste. Esse é o mais antigo, e ele se baseou nos prêmios da Fundação. Já no trabalho, esse é o nosso principal trabalho, ler e selecionar livros é o trabalho de sustentação da Fundação, que vai se desdobrar em tantos outros. Por exemplo, a seleção para o catálogo que a gente faz há 40 e tantos anos para Bolonha. Está todo baseado nessa escolha coletiva. O dos ilustradores, a gente fez em 1995 um, fez agora em 2012, que gerou o de 2014, quando o Brasil foi pela segunda vez país homenageado na Feira de Bolonha. Constituição de acervos, o projeto Biblioteca Ler é Preciso, do Instituto Ecfuturo, já tem 17 anos, o acervo é feito pela Fundação. E eu fiz questão de trazer aqui, na consultoria de acervos para a biblioteca, que todos conhecem, lamentamos muito o fechamento, esperamos que temporário, da biblioteca da Presidente Vargas, o acervo de literatura infantil da Presidente Vargas, a secretaria, naquela época, nos contratou para fazer a seleção. Então, foi um trabalho minucioso, nós escolhemos de 30 mil títulos, e aí, claro, ampliamos para além do prêmio, tivemos o cuidado de também contemplar outros, por isso o acervo básico, e elegemos, era para nós selecionarmos 10 mil, nós selecionamos 13 mil títulos, e até onde eu sei, a Secretaria de Cultura comprou esses livros em mais de um exemplar.
Então, esse reconhecimento, né, da Biblioteca Pública do Estado, da cultura do Estado, buscar a Fundação para fazer essa seleção, para nós é muito importante. E, só para vocês lembrarem, essa outra, que foi uma seleção clássica, que é da chamada Casinha, né? Foi o PNBE, quando ele começa a se ampliar para todas as escolas. E essa seleção foi preciosa, e me lembrava que até essa época, até exatamente, o governo não comprava livros traduzidos, só comprava livros brasileiros, o que fez também que o mercado tivesse um grande desenvolvimento, era obrigatório, né? E com a entrada, que eu me referi antes, né, da questão da globalização do mercado, da abertura de mercado, as nossas escolas estavam sem livros clássicos, né? Tem vários casos que não tinham os clássicos, a não ser quem tivesse acesso a eles. E a gente então propôs que tivesse a presença dos clássicos da literatura infantil. Eram 100 títulos, e nós escolhemos 20, era uma proporção que eu fiz de clássicos, e 80 brasileiros. E realmente, e aí uma coisa também informando para vocês, até hoje, as justificativas dessas escolhas está no site da Fundação, e até pouco tempo eu sabia que era a página mais procurada do nosso site, porque ela é uma verdadeira aula. Né, os avaliadores não só trataram daquele livro, como buscaram recuperar uma história ligada ou àquele autor ou àquele gênero, né? Então, realmente, fica aí uma recomendação para vocês consultarem. Está lá, PNBE, são esses 100 títulos. Tá? Já terminando, esses são os selos antigos da Fundação, e antigamente se comprava na Fundação o selo para colar no livro, né? Na época não tinha a facilidade hoje na internet. Primeiro vocês veem esse livrinho, né, Finim-Liege, de 69 a 80, depois de 81 a 95, e aí já em 96 entra o logo que a gente usa. Vem que tem uma substituição do logo que é no livrinhos, né? E aí a gente coloca a carinha das crianças. E os selos atuais, né, que a editora nos pede, e a gente passa o arquivo, ela imprime e coloca. Teve um autor esse ano que perguntou se ele podia colocar, e enfim, no Facebook, porque, né, as coisas hoje tem vários canais. Então ficou muito legal, ele colocou. Então vocês veem, tem o prêmio, o Altamente, e o acervo básico, que também é um selo da Fundação. Então, esses selos, né, são referências para os professores, para as escolas, para as famílias, e no site, se for buscar pelo título do livro ou pelo autor, a referência está lá. Então, você tem caminhos para buscar. Fechando, então, a produção de 2017, só para vocês terem uma noção, nós recebemos 685 títulos, que é muito menor do que ocorria há 6 anos atrás. Acho que há 6 anos atrás, nós recebemos, a conta era em torno de 1.300 títulos. Isso vai refletir, evidentemente, a crise de mercado, os editores, alguns que a gente sabe que deixou de produzir, e mesmo também, né, a busca de muita reedição, mas sentimos também, por outro lado, e vocês vão ver, né, que houve, principalmente na área dos jovens, houve uma melhoria de qualidade, que nós hoje estamos com 3 hors concours e 1 prêmio. Então, teve também, nesse movimento, uma cuidado maior, já que vamos fazer e temos que fazer pouco, vamos, então, fazer com mais seletividade. Então, é isso. Obrigada. Por qualquer informação, a gente está à disposição para passar para vocês. Nós reservamos, então montamos as mesas de forma a tratar de cada um dos livros, como eu já disse, pelos nossos votantes. E
eu selecionei para a primeira mesa justamente a que tem mais títulos, de maneira, inclusive, que todos os votantes que estão aqui presentes estivessem nessa primeira mesa, que vai tratar dos prêmios do jovem e o prêmio de língua portuguesa, né? Acompanhando a fala de cada um, na ordem que vocês têm nessa folha aqui. Eu acho que na folha não tem exatamente os livros, tá? Mas, enfim, não segue a ordem, a apresentação dos livros não está na ordem, por exemplo, que nós apresentamos no dia da abertura. Eu misturei, fiz um arranjo. Por exemplo, jovem, não é só o jovem do nosso autor, também o Prêmio Jovem de Tradução, tá? Então, eu queria convidar para compor a mesa Graça Monteiro, da Universidade Federal de Goiás, Leonor Werneck, da UFRJ, Luiz Percival, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, Patrícia Corsino, também da UFRJ, e Marisa Borba, do Conselho Diretor da Fundação, votante e colaboradora da Fundação, acho que, vou dizer quase 50 anos para não ficar, né, para ninguém, mas bem pertinho. Bem pertinho, não vou dizer que são 50 anos para não... Isso. Vocês querem dar uma falinha rápida todo mundo para começar? Se apresentando e depois a gente começa os livros. Eu acho legal vocês se falarem, né? Começa, cadê? Quem que saiu? Foi Graça. Uma apresentação, né? Espera aí, deixa ela fazer aquela apresentação. Bom dia a todos e todas. Eu sou Graça e um prazer estar aqui hoje. A história do prêmio, da fundação, se confunde um pouco com a minha história de formação. Eu acho muito importante colocar isso, porque a gente trabalha para a fundação, mas efetivamente também se forma permanentemente com esse trabalho. Então, eu sou professora do curso de Biblioteconomia da UFG, trabalho especificamente na linha de biblioteca escolar e literatura infantil, e estou aí há mais de 20 anos nessa parceria com a Fundação, tentando afiar esse nosso instrumento permanente de leitura da produção editorial brasileira. Bom dia. Bom dia, meu nome é Leonor Werneck dos Santos, sou professora de língua portuguesa da UFRJ. E na UFRJ nós temos um curso de especialização em literatura infantil e juvenil já há quase 30 anos. Ano que vem faz 30 anos o curso. Eu faço parte do corpo docente desse curso de especialização, já coordenei também. E tive a honra de ser convidada para participar do júri do prêmio da Fundação há uns 4 anos, mais ou menos. E é muito bom estar aqui podendo falar dos prêmios para vocês. Bom dia, eu sou Patrícia Corsino, professora da UFRJ na educação, né? A Leonor é da Faculdade de Letras, e então na faculdade e trabalho na formação de professores nesse campo da leitura literária, com pesquisa nessa área da literatura infantil e escola. E sou recentemente votante, né? E é com muito prazer que a gente faz esse trabalho, que a Beth fala que é voluntário, mas a gente aprende muito, né? É só a gente ter a possibilidade de ter os livros, né? A gente poder se debruçar neles, ter essa produção atualizada. É um trabalho que é feito com muito prazer, né? E a gente pode envolver também os nossos orientandos, né? Então, acho que tem
uma questão muito bacana. Eu também tenho uma sala de leitura para a pedagogia, que está no momento fechada por causa das obras do Palácio, mas que é para fazer essa leitura, né? Para que a gente possa, os professores de formação inicial, terem esse trabalho com a literatura, né? Então, é também uma luta diária, né? Também dou literatura, uma eletiva, porque literatura infantil é eletiva na letras, é eletiva na pedagogia, é eletiva na biblioteconomia. Então, a gente está fazendo aí um esforço também no novo currículo, né, para que ela não seja mais eletiva, porque não dá para ser eletiva na formação de professores, né? Então, também é uma luta política interna, né, para isso. Obrigada. Bom dia, eu sou Luiz Percival, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e estou com a fundação há muito tempo, não é, Beth? Mas quando eu voltei, eu passei Pará, é que eu voltei a ser votante, eu já tinha sido uma vez antes, voltei agora uns últimos 5 anos. E na minha universidade, literatura infantil é obrigatória na letras e na pedagogia. Pra você ficar com inveja. E bom, é isso. Aí tenho, e claro que, para dizer a verdade para vocês, a gente aprende muito com o prêmio, mas é muito chato ser votante. É muito cansativo, é desgastante, a fundação pega muito no pé da gente, fica mandando exigência, é chato, não é? É chato. Mas eu fui pragmático. Quando eu fui lá para o oeste do Pará, e a Beth conversando com ela, eu montei lá um grupo de literatura infantil e escola, que na verdade é um grupo de leitura, escrita e literatura na escola, que é o meu Lelite lá. E aí a Beth falou, você não quer voltar a ser votante da fundação? Eu fiquei fazendo a conta, falei, quer saber, esse negócio vai ser interessante. E agora eu estou lá com essa biblioteca, já estamos com mais de 5.000 exemplares, né? E bacana ou não, é a única biblioteca infantil do oeste do Pará. Então está bem bacana. Ultimamente perdemos uns títulos porque inundou, mas a gente vai pegar mais. Meu nome é Marisa Borba, eu sou pedagoga, professora aposentada da rede do município do Rio de Janeiro e atualmente com dedicação exclusiva ao livro e à leitura, né? Trabalho como votante do prêmio da Fundação e também sou membro do conselho diretor da Fundação. Já participei desde a ciranda do livro, da seleção, avaliação e formação de professores no interior do estado do Rio com o uso da ciranda de livros, né? Então, já estou nessa área há algum tempinho e muito feliz. Obrigada. Peraí. Feitas as apresentações, então vamos dar prosseguimento. Nós vamos ver os hors concours, e à medida em que forem sendo apresentados os livros, eles aparecerão, a imagem aparecerá na tela. O primeiro é Intramuros, e quem vai apresentar, da Lígia Bojunga, quem apresenta é a Graça Monteiro. Bom, apresentar a Lígia é assim, um desafio mesmo, porque durante o processo de leitura da obra de Lígia, a gente percebe a inter-relação que os títulos têm, né? Então, Intramuros, para quem conheceu o livro lá de 20 anos atrás, a gente vai perceber, esse é o Intramuros, a obra dela está sendo toda publicada pela sua própria editora agora, então ela apresenta quase que um padrão de coleção nesse formato que vocês estão vendo aqui. As obras dela começaram a ter uma unidade, né? Elas foram todas reeditadas dentro da Casa de Lígia Bojunga. E Intramuros, então, ela não apresenta capítulos organizados, ela vai apresentando quase que o processo de criação do livro.
ela se apresenta como autora, ora ela apresenta as personagens, ora ela apresenta o espaço temporal onde que está se desenvolvendo. Então, o leitor vai, nessa perspectiva, construindo a história. Então, Lígia te pega muito, ela apanha o leitor pelo inusitado que a própria narrativa apresenta, né? E é marcado também com pausas bastante interessantes, que você fica sem saber para onde que a narrativa está indo naquele momento. Em alguns, comigo em especial, às vezes eu volto para trás para ver se eu não perdi alguma coisa. Então, ela instiga o processo, o próprio processo de criação se confunde um pouco com o processo de produção da leitura que você está fazendo ali. Então, Lígia sempre te surpreende, efetivamente. E Intramuros traz essa perspectiva da obra de Lígia, e aquilo que eu disse inicialmente, que mais me envolve é a relação com os outros 2 livros que ela tem do próprio produção, tanto na perspectiva do autor quanto da perspectiva da leitura. Isso para a gente, quando está trabalhando em sala de aula e que vai poder falar tanto da perspectiva criadora quanto da perspectiva da característica literária da autora, é extremamente interessante a gente ver essas semelhanças, essas estruturas que estão postas na obra da Lígia Bojunga. Então, ela é uma narradora e é a própria personagem. Então, vale a leitura. Eu queria pontuar uma questão bem interessante do processo do prêmio, que é que nós estamos espalhados pelo país todo. A gente vai fazendo as leituras, vai recebendo as atas, né, os resumos das reuniões que acontecem presencialmente aqui, e a gente não é nada consensual, não. A gente já teve 2 encontros presenciais aqui no Rio, com todos os leitores, que foram oportunidades bastante interessantes para a gente, primeiro, conhecer a formação dos nossos colegas, e depois para entender que a gente não é nada consensual. Entende? E isso é que eu acho que dá riqueza, porque às vezes dá um entendimento que às vezes o prêmio é lá, aquele conjunto de pessoas que se juntam e resolvem premiar determinados autores. Nada disso. Eu acho que a formação de cada um dos votantes da Fundação é que dá ao prêmio uma diversidade bastante interessante. Eu não venho da área de letras, eu venho de uma construção profissional, que eu já fui livreira, já fui editora, sou professora há muitos anos, e isso que calça o meu olhar e a minha perspectiva na hora de fazer a análise dos prêmios da Fundação. E, para além disso, que o Percival falou que é muito chato, tem uma outra coisa que é também muito sofrido em determinado momento. Às vezes você fica com uma lista de títulos e você fala, e agora? O que eu vou fazer com isso, né? Então, é um processo lento e é um processo que dura o ano todo. E, na mesma perspectiva do Percival, eu tenho usado esse acervo em 2 bibliotecas modelo escolar que nós criamos como extensão no curso de biblioteconomia, porque na biblioteconomia o bibliotecário conhece muito pouco da literatura infantil, né? A formação técnica, extremamente técnica que nós temos, afasta um pouco desse conteúdo para a forma. Então, é isso. Lígia traz para a gente essa viagem inusitada, tá? E, por isso, ao concurso, né? Obrigada. Bom, eu já me apresentei, e a mim coube falar exatamente sobre o outro hors concours, que é o livro, uma coletânea de crônicas da Marina Colaçante. O título é Marina Colaçante mesmo, é uma coletânea feita pela Marisa Lajolo, que também é conhecida de todos nós, é professora da Unicamp, professora de literatura, pesquisadora, autora de diversas obras sobre leitura e literatura, principalmente pelo viés do ensino também, né? E, antes de começar a falar, eu queria retomar uma fala da Simone, quando ela falou da importância da composição de acervo.
E eu acho que um dos motivos que fundamentam a escolha desse livro é a importância dele para a composição de acervo escolar e para o trabalho em sala de aula. O meu trabalho na UFRJ, na Faculdade de Letras, é focado no ensino de língua portuguesa e no ensino de leitura. O meu trabalho em literatura infantil na Faculdade de Letras é também com ensino de leitura, né? Tem até a Geni, que foi minha aluna lá no curso de especialização. E eu trabalho muito também com análise de livro didático. E é raro nós encontrarmos em livros didáticos de ensino médio, por exemplo, né, nós estamos falando aqui de literatura jovem, texto para o jovem, é muito raro encontrar autoras mulheres citadas em livros didáticos de ensino médio. E que eu me lembro, eu posso até estar equivocada, mas nos livros de ensino médio mais recentes, eu nunca vi nenhuma referência a Marina Colasanti como uma autora de literatura que devesse ser trabalhada na escola. Então, a importância desse livro é também por esse olhar, né, do trabalho para a sala de aula. Essa coletânea é justificada pela Marisa Lajolo na apresentação, pelo fato de ela escolheu as crônicas que eram as melhores. Então, obviamente, a gente sabe que qualquer escolha vai sempre passar pelo viés da subjetividade. Mas o que mais me chamou a atenção nessa coletânea, que também inclui uma biografia e uma bibliografia da autora, é que foge um pouco daquela imagem que nós temos da Marina Colasanti, mais comum, da moça tecelã, né, daquelas histórias que tratam do imaginário, do mágico. Porque as crônicas que aparecem aqui, às vezes, nos surpreendem. Então, eu vou até ler para vocês pequenos trechos, só para vocês terem uma ideia do que aparece nessa obra. Vou ler primeiro só uma frase da Marisa Lajolo, em que ela justifica a importância da obra da Marina, especialmente das crônicas. Marina leva seus leitores a vivenciarem com ela a incrível capacidade da linguagem de tornar estranho o que é conhecido e familiar o que é desconhecido. Então, quando nós pegamos essa obra, nós encontramos sim um pouquinho do mágico, um pouquinho do lirismo, que é característico da Marina, mas nós encontramos também temáticas que não são muito comuns na obra dela, como, por exemplo, a exploração infantil, a violência, a fome, a pobreza, críticas sociais, sempre pelo viés do lirismo e também de um fino humor em alguns momentos. E sempre nos surpreendendo nos títulos. Tem um título, por exemplo, que eu acho muito interessante, As Fêmeas que Preferem Dizer Não. Eu adoro trabalho com título quando eu trabalho com os meus alunos na faculdade. As Fêmeas que Preferem Dizer Não. Eu já fui lendo, pensando que era um manifesto feminista, e é um texto que fala sobre as drosófilas, aquelas moscas de banana, porque ela fala que as drosófilas escolhem os parceiros e tal. Então, ela faz todo um tratado sobre as drosófilas, mas o título é bastante curioso para todos nós, né? Algumas das crônicas que aparecem aqui são conhecidas, como Eu Sei, Mas Não Devia. Inclusive, nós encontramos em qualquer site, é só jogar no Google que nós conseguimos copiar essa crônica da Marina Colasanti. Mas outras crônicas são inéditas. Outra questão que eu acho bastante interessante nessas crônicas da Marina Colasanti é que elas são um apanhado de textos desde a década de 70 até o início do século XXI. Então, nós podemos fazer também um panorama da produção literária da Marina, né? E aí eu vou ler para vocês pequenos trechos, são bem rápidos também, porque nós vamos falar aqui sempre em pouco tempo, mas só para vocês terem uma ideia da pluralidade de temáticas. E só mais um detalhe, quando eu dava aula, principalmente para ensino médio, era muito difícil convencer, principalmente os meninos, a ler algumas obras, porque eles achavam que algumas obras eram livro de menina, né? Principalmente eles tinham muito preconceito, engraçado isso, eles tinham muito preconceito com mulheres. Para eu fazer meus alunos lerem Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles, eu tive que começar a contar a história e parar no meio para eles perceberem que não era um romancezinho açucarado, como se eles também não pudessem ler um romance. Então, eu vou ler pequenos trechos, porque eu acho que também, se nós levarmos para a escola essas pílulas das histórias, né, nós vamos atiçar a curiosidade dos alunos e fazer com que eles fiquem interessados em ler.
Então, eu vou ler primeiro um trechinho da crônica Perdidas e Achadas, em que a Marina Colasanti fala das balas perdidas e das vítimas das balas perdidas. Esse texto tem 25 anos e é bastante atual. Basta trocar o primeiro parágrafo, trocar os nomes que são citados das vítimas do primeiro parágrafo, e parece que foi publicado semana passada. Ela fala sobre o que significa bala perdida. Perdida quer dizer ainda sem esperança ou salvação. Uma cidade cruzada por balas perdidas é uma cidade sem esperança ou salvação. Mas as balas perdidas podem tornar-se uma espécie em extinção quando a sociedade põe um basta nas balas achadas. O outro trecho que eu vou ler é: de quem são os meninos de rua? Na verdade, não existem meninos de rua. O grifo é da autora. Existem meninos na rua. E toda vez que o menino está na rua, é porque alguém o botou lá. E na conclusão, embora uma criança possa ser abandonada pelos pais, ou 2 ou 10 crianças possam ser abandonadas pela família, 7 milhões de crianças só podem ser abandonadas pela coletividade. Então, percebam que é uma temática que nós não encontramos com tanta frequência quando nós pensamos em tantas outras obras da Marina que também foram premiadas. E, para finalizar, eu vou ler um trechinho de uma crônica intitulada A Náufraga, porque a Marina comenta aquele filme O Náufrago, do Tom Hanks. E ela comenta da seguinte forma: uma mulher, se tivesse sido a náufraga, não faria as mesmas bobagens que o Tom Hanks fez naquela história. E aí eu vou ler um trechinho pequeno. É um olhar bastante interessante, que ela fala assim: uma mulher jamais ia entrar naquela caverna à noite. Ela ia de dia, primeiro verificar o ambiente. Ela não ia ficar com a lanterna acesa a noite inteira, porque ela sabia que ia gastar a pilha. Então ela faz todo um olhar sobre o filme bastante interessante. Eu vou ler pequenos trechos só para vocês perceberem como o humor da Marina continua presente aqui também. Uma mulher teria explorado a caverna de dia, ou teria apanhado chuva por uma noite. Tendo entrado, porém, na caverna, mulher nenhuma esbanjaria a luz da única lanterna com sua única pilha, só para consolar-se olhando o retratinho do namorado. O amor é lindo, mas a economia doméstica tem lá suas regras. Nem limitaria meu cardápio a siris assados na brasa e peixes crus. A água do mar, devidamente isolada, secaria, deixando-me o sal indispensável a qualquer comidinha esperta. O leite de coco seria elementar de conseguir. E eis aí, meio pálidos, talvez pela falta de tomates, uma moqueca, um ensopadinho de siri. Isso para não falar do quase bacalhau que eu obteria secando o peixe no sal e dessalgando-o em seguida. Enfim, dava para alimentar o tédio alimentar. Numa ilha deserta, sobreviver é não apenas manter a vida, mas conservar a própria identidade humana. Para um homem, vencer a natureza é afirmar-se como homem. E Tom vence a natureza duplamente, continuando vivo e escapando da ilha. Uma mulher vence a natureza de outro modo, organizando-a. Uma casa e o chão varrido ao redor são uma forma de vitória sobre a natureza, uma forma de dizer: esse espaço é meu. Uma mulher não teria talvez a força física para escapar da ilha. Mas quando alguém finalmente chegasse lá, já não encontraria uma ilha selvagem. Espero que vocês gostem dessa obra. Oi. A mim me coube a felicidade de falar do livro chamado A Gravidade das Coisas Miúdas, do Jorge Miguel Marim. O Jorge é um autor extraordinário, talvez não tenha a mesma penetração e a mesmo nível de divulgação e conhecimento que tem Marina e Lígia, mas é certamente um autor que tem alguns livros extraordinários,
como a biografia que ele faz de Mário de Andrade, que ele se põe na capa porque ele tem a cara do Mário de Andrade, ou o livro que ele faz com a Clarice Lispector, Liso no Peito, isso, e outros. Eu conheci o Jorge, e não tem como não falar um pouquinho disso, aproximadamente há 30 e poucos anos atrás, 31 anos atrás, quando eu, não minto, 35 anos atrás, quando eu recém-formado, fui dar aula numa faculdade particular em São Paulo e ele era professor lá também. Ele já era autor, tinha 2 livrinhos, um eu lembro que chama Amor de Maria Mole, e um outro segundo que é de uma vaca qualquer que eu não lembro o nome, e tinha um livro de contos, acho que pela Brasiliense, que era daquela coleção Cantatas Literárias, que era uma coleção nova da Brasiliense. E ele me incomodou desde sempre, desde o primeiro dia que eu o conheci, e virou um incômodo na minha vida, e até hoje ele é um grande incômodo na minha vida. Porque o Jorge incomoda. O Jorge, ele é muito incômodo. Ele é desagradavelmente incômodo. Ou se quiserem dizer, ele é maravilhosamente incômodo. Porque ele tem um humor fino e sarcástico, contínuo, e ele fala com você sem nunca você saber se é verdade ou se é mentira, se é ficção ou se é realidade. E para uma pessoa criada num modelo jesuítico, extremamente certo da verdade, fixado na verdade, coisa que eu trago comigo até hoje, e talvez tenha transformado deste defeito de criação na minha qualidade, o meu impertinente cartesianismo e vontade da verdade, era demasiadamente incômodo, era uma coisa muito difícil. E o curioso é que ele fazia eu ser o que ele queria que eu fosse e não ser o que eu era, pois quando ele faz aquele filme Palavra de Leitor, ele me põe no filme para eu dizer que leitura é a quantidade de leite produzida por uma vaca. Que foi uma resposta que um aluno me deu numa redação, eu pedi aos alunos que escrevessem um pequeno ensaio sobre o que é leitura, e um aluno dá essa resposta. O ensaio dele era isso. Tirou 0 na aula da atividade escolar, tinha que tirar mesmo, não é? Mas foi muito bacana a frase que ele inventou, né? E elogiei muito a frase, disse: agora você faça o ensaio e a gente aproveita as suas frases. E eu, claro, eu usei a frase muitas vezes, porque a frase mostrava um pouco da brincadeira, mas esse espírito do Jorge, um pouco teatral, não é? Sempre muito teatral. E lá, naquele tempo, eu falei: Jorge, você é escritor de literatura infantil? Ele virou para mim e falou: não, eu sou escritor. Não existe isso de escritor de literatura infantil. Existe escritor. Eu não dei muita bola. Achei que ele tinha 2 livrinhos de literatura infantil, que só eram bacanas porque eram dele, porque ele dedicou para minha filha, porque eram... E nem era isso não. Eram boas 2 histórias de literatura infantil, mas de 30 anos atrás não tinha grandes projetos editoriais, não tinha nada disso. Mas eram bacanas, apenas que morreram por aí na história, nem sei, nenhum desses livros nunca foram reeditados, eu suponho, nem sei se ele quer que sejam. Mas essa coisa é muito bacana, e essa coisa me faz pensar um pouco essa dificuldade da definição da estética. Há estéticas acessíveis à infância, mas eu não acredito que haja estéticas para a infância. Isto é, toda estética boa é para todo mundo. E talvez certamente haja estéticas que não são acessíveis à infância. Seria difícil você pedir para uma criança ler Proust, não é? Mas certamente toda boa estética não é de criança, é de qualquer adulto. E isso fica muito evidente no fascínio com que alguns adultos leem, por exemplo, o Bartô, ou a Lígia, ou a Marina, se bem que esta Marina não é uma Marina nem uma Marina adulta, não, uma Marina, esses textos não foram feitos para jovens, especialmente. São textos que jovens podem ter, né? Porque essa é uma categoria muito difícil. Este livro do Jorge não é um livro para jovens, é um livro de adulto, é um livro de velho, é um livro deliciosamente de velho,
Um velho que murmura e remurmura e mastiga e mexe com as coisas da vida vivida num tom que é uma mistura desse confessional automático, do dizer ficcionando o que é mínimo, do brincar com a história da literatura dele. O título é Borges, né? A gravidade das coisas miúdas é claramente um título borgiano. O texto é uma mistura de cinema com esse tipo de fala espontânea, com jogo ficcional, com texto que quer ser aéreo e sem gênero. O editor quis botar um gênero, é crônico, é conta, são contos que são crônicos, às vezes são frases, é um texto sem gênero. Não são crônicas propriamente, não são contos propriamente, e são coisas que se combinam num perceber a vida nas coisas pequenas, mas não tão pequenas, porque ele fala na verdade de coisas, mas misturados com essas reminiscências deliciosas. Um livro exigente, porque ele tem um intertexto contínuo, o tempo inteiro ele está remetendo para a literatura, está remetendo para o cinema, e um texto que provoca, mas que eu diria uma coisa que vem lá do Amor de Maria Mole. É um texto que faz cócegas no céu da boca, que é isso que ele dizia do Amor de Maria Mole. É isso. Tem uma lista aí. Eu fiquei com o prêmio, eu gostaria de ler. Eu fiz um PowerPoint do livro, porque para vocês acompanharem a leitura, porque é difícil você falar do livro e você ver como é que ficou forte a fala da Leonor na hora que ela leu, né? Porque ele é primeiro, a gente pode, justamente, o livro ele é muito simples, né? Eu acho que aqui seria a simplicidade das coisas, não, aqui é a gravidade, aqui seria uma simplicidade. Chama-se Um Lugar Chamado Aqui. Bom, então, eu vou levantar aqui um pouquinho, não sei se é melhor ou pior. Pode levantar. Vocês já podem ver que um projeto gráfico do livro é um projeto gráfico muito interessante, né? Ele, além de ter essa orelha grande, né? Ele tem um mapa, ele tem o mapa, vários mapas antigos e de vários lugares, né? Então, justamente o mapa que vai perpassar a ilustração o tempo inteiro é justamente uma remissão a um lugar que, ao mesmo tempo, esse lugar chamado Aqui não é lugar nenhum, ele não cabe no mapa, né? Então também tem esse jogo aí, quer dizer, embora exista um mapa, né, o lugar chamado Aqui, eles mesmos já começam, podemos, então vocês vão acompanhando. Como é que eu vou passar? Você pode ir passando para mim? Ah, tá. Um lugar chamado Aqui, vocês vão ver que então pode passar. Vai nos trazendo... Essa tem sido muito... Esses projetos gráficos contemporâneos, né? E a gente aqui teve a oportunidade de ver também alguns autores falando deles, né? Que eles vão ganhando essa cortina que vai abrindo, então vai demorando para chegar, mas a gente vai entrando. Então, aqui ainda pode passar, você que tá, ainda isso é interessante, porque na hora que fecha, né, tem esse símbolo aqui, que é aquele de localização, né, só que eles botou com o fundo do mapa, né? Aqui onde a gente tem... Então, continua... Pode passando. Então, era uma vez um lugar chamado Aqui. Aqui
não era uma cidade, uma aldeia ou um país. Pode passar. Um lugar para onde ela e ele fugiam quando desejavam encontrar um ao outro. Combinar esses encontros em aqui, no entanto, nem sempre era fácil, porque ela vivia em lá, um lugar muito longe, a quilômetros e quilômetros de distância de aqui. E ele morava em ali, que ficava do outro lado do mundo. A entrada até aqui era repleta de obstáculos, mas valia a pena. Os momentos juntos eram tão bons que o tempo parecia parar. Quando queria ir para aqui, ele esquecia outros compromissos, desmarcava com os amigos, adiantava os ponteiros do relógio. Ela também se desdobrava, mudava os horários, bagunçava a rotina, deixava as amigas de lado. Ambos faziam de tudo para estar em aqui. Afinal, aqui era o melhor lugar do universo. Uma vez, ele tentou levá-la para ali, mas o barco já havia partido. Ela também o convidou para conhecer lá, mas o caminho não levava a lugar nenhum. Ela e ele sempre ficavam receosos, pois os habitantes de lá e de ali falavam línguas diferentes. E os dois temiam ser vistos como estrangeiros indesejados. Decidiram continuar se vendo em aqui, um mundo em que se falava um único idioma. E as estações foram passando, ela em lá, ele em ali. E quando era possível, apareciam em aqui. Quando estavam separados, a saudade era do tamanho da distância. Os amigos de lá e os amigos de ali costumavam perguntar: onde fica aqui? Aqui, porém, não ficava em um lugar no mapa. Para chegarem aqui, ela e ele tinham apenas que seguir a direção do vento. E o mapa estampado no céu, que os levava para um único lugar onde podiam ser felizes juntos, um lugar chamado aqui. Bom, acho que dispensa muitos comentários, né? Mas eu acho que essa é, como diz aqui o Percival, esse é um livro, que endereçamento é esse, né, para todos nós, né? Então, foi interessante porque o Felipe Machado, ele esteve aqui no Encontro Paralelo, né? Não sei se alguma de vocês esteve aqui com ele. Ele é publicitário, ele nunca tinha escrito livro assim mais direcionado ao público jovem ou infantil, né? E ele fica sempre muito, quando ele, assim, palavras dele, né? Curioso, porque cada um entende esse aqui de um jeito, né? E eu acho que essa que é a literatura, né? Esse aqui não é lugar nenhum, mas ao mesmo tempo um lugar que as pessoas se encontram, um casal se encontra, né? Uma relação amorosa se encontra, e onde as pessoas não penetram esse lugar, né? Ele tanto pode ser um lugar, esse lugar é muito mais um espaço que a gente cria, né? E isso eu acho que, ainda que sejam para todos nós, eu acho que tem uma coisa assim do jovem, que é um livro que eu gostei muito também, fiquei muito impactada quando li, porque ele tem essa beleza, né? É um projeto gráfico bonito, ao mesmo tempo extremamente simples. O texto é também muito simples, né? Então é a simplicidade que faz que traz a densidade, né? Então, um texto justo, bem escrito e inovador, que eu acho que foi uma das questões dos critérios, né? Quer dizer, inova, né? O texto inova, assim como no conjunto com
ilustração. Eu acho que essa tem sido aí a grande questão do livro ilustrado, né? Como que texto e imagem conversam de uma forma harmônica e um amplia, né, a leitura do outro. Então, eu acho que a imagem nos traz, nos leva a outros lugares, né? E o texto também nos arremata, né? vai arrematando aí o processo de leitura. Então, é um convite também, embora eu tenha lido, eu acho que é um livro para todas as idades, né? Ele é jovem, mas é também, eu acho que é de todos nós. Alô, professores de português, este livro não presta para ensinar de verbo de lugar. Não façam esse crime. Porque se ensinar, vai acabar com aqui, com lá e... Isso. Perfeito esse comentário. Bom, agora nós vamos falar sobre o Prêmio Finilis de Monteiro Lobato, a melhor tradução, adaptação jovem, que foi criado em 1989, relativo à produção de 88, e o vencedor naquele ano foi Salada Russa, uma coletânea de vários autores com a tradução da Tatiana Belink. O ano passado, em 2016, o vencedor foi Timothée de Fombelle, com a obra Vango, Entre o Céu e a Terra, um misterioso jovem poliglota com origem definida e um passado obscuro que se coloca em constante perigo. Esse ano, o vencedor foi O País de João, de Maria Tereza Andrueto, tradução de Marina Colassante, da Editora Global. Há uma canção que diz: pedem pão e não lhes dão, pedem pão e lhes dão osso. Assim são as coisas no país de João, e é por isso que as pessoas se cansam e gritam, choram, lutam no país de João. É possível escrever uma história para jovens, tendo como pano de fundo a concentração de renda, o ativismo social, a migração, a repressão social e política, sem ser panfletário, nem fazer proselitismo? Sim, Maria Tereza Andrueto, autora argentina, vencedora do prêmio Hans Christian Andersen em 2012, traz todos esses temas numa narrativa leve e poética. Duas famílias, João e Anarina, abandonam o campo para irem viver na cidade. Por isso, o pai e a mãe ficaram sem trabalho e não houve mais dinheiro para ir ao parque de diversões, nem para comer bolo de milho, nem para comprar caderno, tampouco para agasalhos, nem para alimentar um cavalo, ou no máximo um burro velho. Pobres como estavam, começaram a vender as coisas que tinham e viraram catadores de papel. Mas João alimentava seu mundo interior, sua fantasia, guardava restos encontrados numa caixa forrada de pano azul. Guardava também suas coisas mais secretas, a tiradeira, um pelo de ovelha, um laço que o avô tinha trançado, sementes de juazeiro. Guardava aí as suas saudades. Os avós de Anarina viviam de suas rocas, até que as rocas quebraram. E os pais tiveram que tecer nas fábricas. Assim, diferentes situações fizeram Anarina e sua mãe irem também para a Vila do Papel, onde as duas famílias sobrevivem recolhendo papel. Viver ali é sobreviver. O leitor é surpreendido pela criação de Maria Tereza Andrueto quando os dois jovens se conhecem. Os capítulos começam de forma idêntica. Uma forma, duas histórias. Porém, João esteve preso em um cômodo obscuro e úmido, sem saber era de noite ou de manhã, durante 1840 dias. Anarina passou o tempo tecendo, como Penélope, que por 20 anos esperou a volta de Ulisses, tecendo para não se casar com outro, conforme o desejo de seu pai. Anarina teceu para destecer sua vida e tecer em outro lugar. Assim, abre aspas, à tarde, diante do tear,
Enquanto o filho crescia, enquanto João recolhia os bichos do morro, Anarina cantava a canção do baúzinho, aquela canção antiga criada pelas mulheres do norte. E cantava acompanhada do ar limpo e seco, pelo canto dos melros, por um céu grande sem fios e pelas flores do cactus. Um texto emocionante, sem amargor. O ritmo da narrativa fascina e a sua poesia nos acalanta, dizendo que talvez mudanças sejam possíveis sempre. Agora, eu acho que é o Percival com Lagarto. Terminou? Agora a gente vai para os de literatura em língua portuguesa, né, que está nessa mesma mesa. Percival, Marisa, exatamente, são 2 títulos, o língua portuguesa, tivemos 2 ganhadores. Lagarto, pode começar. Alô? Pois é, eu devia ter usado... Alô? Eu devia ter usado a estratégia da Patrícia, esse podia botar inteirinho ali também para vocês lerem. Eu não vou ler, eu vou recomendar. Não, eu não vou ler o livro aqui agora. Eu não pensei nessa possibilidade, agora minha cabeça não vai entrar com isso. Mas eu vou fazer mais do que isso, eu vou recomendar. Entrem no site da Fundação José Saramago e escutem a Adriana Calcanhoto contando essa história. É muito melhor do que eu ler aqui. Super bacana, ela linda, delicada, sensível. E também não preciso falar do autor dessa vez, não é? Mas eu preciso falar uma coisa do Saramago que me agrada muito. O Saramago é o doce mau humor. Um sujeito sensível, que viveu o amor intensamente, mas tinha a rudeza, a qualidade, a boa rudeza e a firmeza categórica dos comunistas. Então ele tinha esse rigor de pensamento e rigor de opinião que não fazia concessão nunca. Inclusive, uma vez, um desses depoimentos incômodos que pessoas como ele gostam de fazer, ele disse que essa ideia de que todo mundo é leitor é uma ideia impossível no mundo e que nós não tínhamos que ter veleições de que isso ia acontecer, que a leitura vinha sendo de poucos e seria de poucos, principalmente numa sociedade desigual. E criticando um pouco essa promoção da leitura um pouco fascinadora, muito, né? E assim por diante. Mas óbvio que o que ele queria mais é que as pessoas lessem e pudessem ler, até porque ele vivia de criar mundos com a palavra e, portanto, ao dizer isso, ele não estava nem um pouco não dizendo que a literatura não é importante, nem isso, mas tendo a precisão. Este livro, ele tem 2 encantos. 2 encantos em puro diálogo, e talvez essa seja uma das questões da produção, desse tipo de produção editorial que nós chamamos para criança, que não é simplesmente um texto que se dá a ler, mas um texto que se dá a ler em diálogo com uma imagem que se dá a ver. Então, esse par de situações é talvez a característica fundamental do que tem se chamado de literatura infantil, de produção de livro infantil, e que são sempre 2 artes em diálogo. Às vezes de uma maneira tão intrínseca que é difícil até que uma sobreviva sem a outra. O Roger Mello talvez seja o mestre de fazer esta obra composta, o Ziraldo algumas vezes, e às vezes são 2 obras, uma delas pode não prestar. Eu conheço alguns casos que o texto não presta, outros casos que a imagem não presta, e em outros casos ambas podem prestar e estão em diálogo, e um diálogo maravilhoso, e é o caso disto aqui. Mas o bacana do diálogo aqui é que não são só um grande escritor e um grande gravurista, que não é um ilustrador, né?
o J. Borges ele não é um ilustrador, ele é um gravurista, trabalha com xilogravura, e uma coisa extraordinária. E aí se cria um diálogo extraordinário, porque você pode ir virando as páginas do livro e vendo o desenho, e lendo e vendo um bicho fantástico que está certamente no imaginário da cultura nordestina, muito da nossa cultura brasileira, ainda que a xilogravura tenha sido trazida pelos portugueses como cordel, o fato é que lá mais não tem, e é um pouco esse cordel encantado, não é? E as ilustrações, vocês estão vendo, a capa é fantástica e assim por diante. E depois, num outro lugar, num reino de Portugal, mas com a ironia e o sarcasmo da cultura próprio do Saramago, uma história de fada. E a história é muito divertida. Eu não vou contar para vocês, porque eu não quero tirar o prazer de vocês lerem ou de ouvirem essa história. Mas é uma história de fada que não tem fada. É uma história de susto. É uma história que brinca ligeiramente com o surrealismo. Isso é uma marca de várias histórias do Saramago. O Saramago explora o surrealismo para falar de uma espécie de hiperrealismo. Isso é genial na obra dele, não é? Todas elas, até as mais conhecidas, esse fator do surrealismo está muito presente. E aqui também. E aqui o problema é que um lagarto gigantesco, verde, aparece no Chiado. O Chiado é um bairro clássico da Baixa Lisboa. E todo o problema é o que fazer com aquele lagarto. De repente uma velha grita, e isso é um grande problema. Aquela velha gritou e ficou gritando, e aquilo era um problema. Bom, aí chamam os bombeiros, chamam o exército, vem esquadrilha de avião, mas quando está tudo pronto para atacar o lagarto, ele vira uma flor. E isso é o toque das fadas, porque não tem fada nenhuma. E como que ele diz assim: bom, você não acredita em fada, mas que lá sai, não é? E com essa coisa do que no fundo ele está tratando do espanto, do impressionante, do surpreendente, que pode nos pegar das formas mais extraordinárias possíveis da vida. É uma história para qualquer criança ler, viver, brincar e experimentar tudo isso que eu estou dizendo, sem que ela tenha que traduzir em palavras esse tipo de interpretação. O leitor tem duas dimensões. Tem essa dimensão da explicitação, que é muito bacana, mas tem a dimensão catárquica, que é elaborar emoções por meio da literatura, sem que precise dizer que as elaborou. E isso é algo que a boa literatura traz para crianças e traz para os adultos. Esse texto certamente é uma catarse. É isso. Como a Graça colocou, realmente não há consenso entre os jurados. Então, esse prêmio houve um empate. Esse é o prêmio Finilige Henriqueta Lisboa, o melhor livro de literatura em língua portuguesa, que foi instituído em 2006, produção de 2005, e naquele ano o vencedor foi uma antologia de poetas portugueses para a juventude, organizado pela própria Henriqueta Lisboa, da editora Peirópolis. De lá para cá, o público pôde ter contato com excelentes escritores, como Alice Vieira, Ana de Castro Osório, numa coletânea de contos organizados pelo Bartolomeu Campos de Queiroz, Mia Couto, com Gato no Escuro, e quem não conhece, procure, que o acesso à literatura de Mia Couto começou com um espanto de uma ilustração belíssima da Marilda Castanho, né? Onde há que o José Jorge Letria, José Saramago e poetas portugueses de ontem e hoje, uma outra antologia do século XIII ao século XXI, para os mais novos, selecionados por Maria de Lourdes Varanda e Maria Manuela de Santos. Nesse ano, no empate, nós tivemos o Pintor debaixo do lava-louças,
é o autor Afonso Cruz, da editora Peirópolis. É baseado num fato real. O Afonso Cruz, que é artista plástico, ilustrador e designer, escreve baseado num quadro que havia na casa dos avós e numa história real. Ele escreve uma história fantástica que me emocionou demais, um pouco mais até do que impressionantemente do que o Saramago. E eu escrevi assim: quando eu leio O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, penso que ficção e realidade aqui não se cruzam. Elas são ambas uma só sensação, de vida uma perfeita alquimia entre os fatos históricos e a mais pura e rica imaginação do autor. Quando eu leio O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, penso que na ficção e na realidade é preciso que a liberdade sobreviva, mesmo que em espaços tão pequenos quanto a parte de baixo de uma pia. Quando eu leio O Pintor Debaixo do Lava-Louças, me vem a clareza de que é preciso um escritor atento aos detalhes, cuidadoso com a escolha das palavras, com o uso das metáforas, para que haja uma fluência e um bom ritmo em sua narrativa. Quando eu leio O Pintor e o Lava-Louças, penso e me espanto com o humor, o lirismo, o poético, a sátira e o nonsense do autor. E, finalmente, O Pintor Debaixo do Lava-Louças me entusiasmou, me emocionou, porque vejo diante de um excelente texto um bem construído romance de formação. Ele tem a ilustração feita pelo próprio autor, mas assim... E todo assim, ilustrações pequenas, dando só uma luz no texto, né? Não é uma ilustração grande. Então é um texto muito instigante, porque é baseado em fato real. É um fugitivo de Salazar, né, que se esconde na casa dos avós dele, e o único lugar era realmente embaixo do lava-louças, ali que ele ficou. É uma história muito emocionante. Okay? Pronto, só isso. Obrigada. Eu choro quando eu falo desse livro. Agora, acho que vocês podem ficar todos aí, né, para terminar. São as três categorias: informativo, brasileiro, tradução informativo e brinquedo. Graça, Percival e Leonor. Quer o livro? Quero. Então, Graça com Terra de Cabinha. Espera aí. Qual é o que você quer? O nome do ilustrador do lugar chamado Aqui, o Felipe Machado é o autor e o Daniel Condo é o ilustrador, e a editora é a SESI São Paulo, né? Vocês vão ver que o Condo tem outros livros também, inclusive ele premiados, né? O Terra de Cabinha é um livro que, aí agora, depois que ela apresentou no PowerPoint, dá um pouquinho de pesar de vocês não poderem, mas eu acho interessante depois todo mundo poder manipular os livros que estão expostos. Porque ele tem um projeto gráfico bastante interessante, até o corte do livro, os acabamentos, ele te proporciona quase que uma ideia de álbum, né? O que é que vai caracterizar, portanto, o livro informativo? Ele vai trazer informações específicas sobre um determinado assunto, mas não necessariamente ele é um texto corrido, um texto didático. Ele seria, portanto, algo que vai te proporcionar um encontro com um determinado tipo de informação, mas com um projeto gráfico e com ilustrações
que te auxiliam nessa articulação do tema que está sendo apresentado. Então, terra de cabinha é interessante até pelo termo cabinha, que vem de caba, cabinha, que é a criança no Nordeste. E eles vão ilustrando, portanto, as brincadeiras de criança no sertão brasileiro, cercado da pobreza e cercado da riqueza do imaginário dessas brincadeiras, né? A criatividade, a espontaneidade daquela brincadeira de rua, da brincadeira de chão, da brincadeira que num determinado momento na urbanidade se perdeu. Então é um livro ilustrado com desenhos feitos pelas crianças, com fotografias que mostram cenários, mostram as crianças, e que resgatam, portanto, faz um inventário da vida de meninos e meninas do sertão, né? Então a Gabriela Romeu traz para a gente locais da região do Cariri, né, no sertão cearense, e apresenta essa infância do sertão cearense. Ela tem características bem específicas do sertão, mas eu, na minha faixa de idade, também consigo resgatar brincadeiras que fizeram parte do meu imaginário, numa cidade que não é do sertão, mas é com características muito rurais, que é Goiânia. Então, essa universalidade que o livro proporciona é extremamente interessante de poder trabalhar com as crianças. É um livro que a gente indicaria bastante para esse exercício de conhecimento de que criança é essa que vive no sertão, que características que tem, o que ela traz, né, nesse universo da brincadeira infantil e que vínculo que passa a ter conosco. Eu acho que o elemento universal é exatamente isso. Você vai encontrando elos e vai associando a esses elos em outras regiões do Brasil que dialogam com o sertão cearense. É um belo livro. Já sou eu. C. C. Essa é uma das categorias mais difíceis para mim. Não é das categorias que eu mais me entusiasmaria e mais gostaria. E é difícil também do ponto de vista de compreender que categoria é essa. Vejam, vocês acabaram de ter um texto que é o registro de um acontecimento, o registro de um lugar. E dos tipos do chamado texto informativo tem sido esses, textos que falam de um lugar e que registram uma coisa, um lugar, um acontecimento. O que eu apresento é completamente oposto a isso. Ele não registra lugar nenhum e ele, na verdade, é um texto de evidente intenção didático-pedagógica que quer ensinar escala, quer ensinar medidas, né? Quer que as pessoas percebam e utilizem a ideia de proporcionalidade e a ideia de escala como forma de compreender o mundo, aproximando, talvez, das suas formas cotidianas de perceber as coisas e perceber, portanto, as dimensões, objetos talvez muito distantes dela. Então, ele vai pegar uma pizza, um pão, moedas, uma aldeia, uma árvore, uma fita métrica, coisas que são do cotidiano das pessoas, e pôr dentro disto coisas muito extraordinárias, como, por exemplo, a história humana, a evolução da vida na Terra, a história das invenções, o universo, a distribuição de energia pelo mundo. São coisas que têm dimensões muito grandes e que estão distante das pessoas perceberem e que se explicam matematicamente pelas escalas, digamos, matematizadas pura e simplesmente, e a matemática ela é ausente de qualquer concretude, não é? A grande qualidade da matemática é a abstração, mas ele traz aqui, repartindo e
fragmentando aquilo que é conhecido das pessoas. Algumas imagens são muito graciosas.